Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do podcast Prosa e Cirurgia, né? Uma satisfação imensurável estar aqui do lado dessas duas feras da odontologia, não é? Meus amigos, professor Fábio Schettini e professor Fabrício Madruga, não é? E hoje, pessoal, um episódio especial porque estamos aqui na casa do professor Fábio Schettini, né? Na SEC, Schettini Educação Continuada, essa escola fantástica de formação aqui em Recife, né? Formação de ensino superior, vários cursos de especialização rodando aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, especial, atual, né? Que é sobre o fluxo digital na odontologia, né? As soluções digitais na odontologia e nada mais do que esses dois feras que atuam, militam nessa área já há muito tempo e obviamente tem muita experiência para compartilhar conosco e a todos que assistam esse podcast, né? Então, mais uma vez, agradecendo aqui ao professor Fábio, ao professor Fabrício, eu estou do lado de dois Fs aqui, né? Fábio e Fabrício, né? E juntos iremos conversar um pouco sobre esse tema que é de extrema relevância para você que pratica odontologia, que você está estudando, que vai ser de uma geração totalmente tecnológica que já é. Então acompanha com a gente esse podcast, você não pode perder. Pessoal, então agradecendo a vocês, né? Eu vou deixar vocês darem a apresentação. Quero apresentar o professor Fabrício, uma referência na cidade de Aracaju, Sergipe, né? No fluxo digital, consultor de várias empresas e também milita na área de fluxo digital como ninguém, né? Então se está aqui, Fábio, é porque realmente é um cara fera, né, professor? Referência e fundamental. Inclusive causa muito ciúme, viu? Porque muita gente gostaria de levar ele, mas ele, em deferência à amizade que tem a mim, ele vem aqui e é do corpo clínico mesmo, da especialização, Marco. Então, eu fico muito feliz em vir aqui pro SEC, né? Toda vez que Fábio me chama, eu venho de prontidão, porque a proposta de Fábio aqui na escola é muito interessante. Ele dá o curso de pós-graduação de especialização em prótese dentária com ênfase em fluxo digital. Exatamente. Então, dificilmente você vai encontrar um curso no Brasil que dê essa ênfase em fluxo digital. E outra coisa massa que eu venho pra cá, que eu gosto muito, é que eu tenho um parque de diversão aqui, né? Então o Fábio tem um laboratório super estruturado, com fresadoras, com impressoras 3D. E aí eu venho aqui e fico mexendo nos equipamentos dele todo, menino, pinto no lixo, né? A gente se diverte com isso. É isso aí, né? Essa escola é fantástica, fantástica mesmo, e de fato é uma referência aqui no estado e também aqui no Nordeste. E eu tenho certeza que, de fato, o fluxo digital já é uma realidade, né, professor Fábio? E com certeza vai ser cada vez mais na vida de quem está se formando e quem está já atuando no mercado de trabalho. É interessante porque o fluxo digital ele é bem inclusivo, sabe, Marco? Ao contrário do que se pensa, não, o dentista para fazer fluxo digital tem que ser rico. Não, não é assim. Eu não preciso ter um scanner para fazer fluxo digital. E eu costumo dizer também que em odontologia o fluxo digital começa com a prática, né? Isso. Com o digital. Então, eu tenho que associar a prática clínica e o esforço para ter excelência com o conhecimento digital. Então, o fluxo digital, ele é muito interessante porque você precisa ter um computador e precisa ter o conhecimento. Você consegue, aí com a ajuda do professor Fabrício, trabalhar com softwares gratuitos e trabalhar também, pode-se trabalhar com moldagem e os meus alunos trazem os modelos de gesso para digitalizar aqui. Uhum. Então ele é um dentista digital que tem conhecimento, que ele não precisa ter scanner, fresadora, basta ele ter um computador e ele faz tudo, desde o planejamento até a fase final, sem precisar ter grandes investimentos no início. Exatamente, isso é um dos grandes diferenciais, né? Ou você ter e se preparar, fazer cursos de capacitação, ou até mesmo, de certa forma, contar com estruturas que tenham esse aparato, né? E fazer com que o seu atendimento se torne também digital, não é? Eu confesso a vocês o seguinte, que tipo... eu comecei no digital lá ainda na época da minha formação na residência, né? Lá em 2003, 2004, né? E digital para mim naquela época ainda estava na época das pesquisas ali do CAD, do CAN, né? Aquelas questões ali acadêmicas de ver precisão da impressão, se realmente tinha aquela proporção que o digital afirmava nos softwares, se aquilo ali de fato confirmava-se na impressão realmente física, né? E o digital para mim começou ali em 2003, 2004, e nós somos mais ou menos de uma geração, né, que a gente costuma dizer que é uma geração
privilegiada, porque vivenciou o analógico, né, aprendeu no analógico, né, vivenciamos a época do analógico e nos adaptamos ao digital. Tanto é que estamos aqui, inclusive, praticando e ensinando odontologia já no modo digital, diferentemente dessa geração. Então, professores, na verdade, como surgiu o digital na vida de vocês e como é que estão as perspectivas agora de presente e futuro do digital para essas novas gerações? Então, eu tenho 2 momentos digitais na minha vida. Uma quando eu fazia especialização de implante, mais ou menos em 2006, por aí, que eu descobri a tomografia, né? Que a gente começou a usar a tomografia para o planejamento de implante. E na época existia um software já brasileiro chamado Dental Slice, que ele me gerava informações que eu ficava apaixonado com aquilo ali, né? Eu tenho a possibilidade de manipular um objeto 3D, girar, olhar o osso, ver tudo aquilo ali, me impressionava. Em outro momento, aí já foi um pouco mais tarde, quando eu já estava no trabalho de conclusão de curso da especialização, estudando artigo científico, descobri o sistema SEREC. Aí eu passei umas 3 noites sem dormir, sem acreditar naquilo, era possível, né? Onde o profissional ele escaneava o paciente e uma máquina com as brocas esculpia aquele dentinho para o paciente. Eu me lembro que quando eu descobri isso... Só tinha visto em filme, né? Eu só tinha visto em filme de Hollywood. A minha especialização era em módulos. Científica. Quando eu cheguei no primeiro módulo, já fui procurar um professor. Professor, você já ouviu falar do sistema SEREC? Tá? Como é? Todo empolgado. E aquilo ali me despertou uma curiosidade muito grande a respeito do assunto, né? E mais na frente é que a gente foi investir em equipamentos, investir hoje, junto com o Fábio, também tem um laboratório de prótese na minha cidade. E no começo o laboratório, a tendência já era sempre trabalhar com fluxo digital. No meu caso, já é a história um pouquinho mais antiga, né? Porque eu sou um dentista totalmente analógico. Eu fazia meu laboratório, então eu fundi, soldei, acrilizei, apliquei cerâmica. Então, assim, eu valorizo muito mais o fluxo digital e vou valorizar muito mais do que essa geração nova, porque eu sei o que é passar a noite sem dormir, queimar os dedos, ou seja, e saber o que é trabalhar com metal, né? Quando a gente fala de fluxo digital, a gente começou por volta aí de 2010. Nós já trabalhávamos com um pantógrafo, um sistema pantográfico para fazer zircônia, então a gente já abandonou o metal em 2008 e começamos a trabalhar com o sistema pantográfico em 2007. Em 2010 a gente adquiriu o primeiro sistema CAD/CAM 5 eixos, porque o problema é que o pantográfico trabalhava em 5 eixos e os CAD/CAM trabalhava só em 3 eixos, então a gente tinha limitação de angulação, de tudo isso para trabalhar. Quando foi em 2010 a gente começou a trabalhar com o CAD/CAM. A partir de 2017, então a gente foi evoluindo, introduzindo softwares e introduzindo a fotografia. A partir de 2017, então nós começamos a trabalhar 100% digital. Foi quando a gente começou a trabalhar com scanner intraoral. E a partir daí, junto com o Fabrício, a gente começou a desenvolver, Marconi, soluções digitais aqui dentro. Então cada encontro da gente, cada curso que a gente dava, a gente desenvolvia bibliotecas e artifícios que a gente incorporava nos softwares para poder trabalhar e que até hoje a gente ensina aqui nos cursos e fornece os STL dessas soluções para os alunos e facilita muito a vida dos alunos. Então o digital para a gente significa reprodutibilidade, assertividade e ganho de tempo. Então, a pessoa pode usar o tempo para ganhar mais dinheiro, mas pode usar o tempo para viver mais também, para estudar mais. Eu tenho uma passagem engraçada com o Fábio. Em 2 em 2 anos existe uma feira internacional chamada IDS, na cidade de Colônia, que é a maior feira odontológica do mundo, né? Salvo engano, está acontecendo, agora, neste momento. Eu fui 17 e 19, fui com o Fabrício. Está acontecendo nesse momento. Em 2019 eu fui com o Fábio, aí chego lá conversando, né? E aí, Fábio, eu tô com um paciente que a gente precisa extrair todos os dentes do paciente. O paciente tem uma doença periodontal muito grave. E eu quero extrair, botar implante, quero fazer uma carga imediata, eu quero entregar esse caso em 3 dias. Eu digo, então pronto, eu tinha levado o computador para a Alemanha, digo, manda os arquivos. Aí chegou lá a tomografia, chegou os escaneamentos, de lá a gente já começou a planejar um caso. E aí, acho que eu cheguei
no Brasil, com 15 dias, eu já estava aqui em Recife novamente, operando o caso. E eu uso até hoje esse caso nas minhas caso áreas. de curso, né? Foi, Nós demos um curso de fluxo digital em 2019, operamos esse caso e fizemos o caso num material que até hoje eu não vejo as pessoas usarem, mas lá na Europa era corrente, que era num bloco chamado acetal, fazia o protocolo todo monolítico e só maquiava. Sim. E o trabalho está na boca até hoje. Protocolo bimaxilar. A gente dá com vários cursos. Tá lá no meu Instagram o caso também. E um caso feito, operado e caracterizado em 2019. Nós estamos em 2025. Protocolo bimaxilar, monolítico, só caracterizado. Quer dizer, o fluxo digital, quando eu digo que ele é inclusivo, é porque o fluxo digital dá oportunidade do conhecimento personalizar cada caso a qualquer dentista. Agora, tem que querer. Não existe receita de bolo. O fluxo digital exige que seja seguido passo a passo. Porque se você faz mal feito, vai dar errado mais rápido ainda. Assim, desculpe. Não, hoje eu dou consultoria para Singular, né? Implantes, é uma empresa de implantes que tem aqui no Rio Grande do Norte. E aí eu entro em contato com muito cliente, até por questões de soluções digitais. E uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida hoje, que mais querem fazer, isso é impressionante, Fábio, é o tal do protocolo no fluxo digital. Isso. Coisa que a gente já faz desde 2019. Digital, né? Digital, não, fluxo totalmente digital. Que a gente já fazia antes, mas era um misto. Sim. Junto com o Fabrício, a gente passou a fazer 100% digital. E tem a questão que aí vamos dar tempo para falar sobre os materiais, porque isso também é o que faz a gente conseguir operar dessa forma. Né? Exatamente. Houve uma revolução também nessa parte, né? Dos materiais, dos equipamentos e tudo mais. Nas soluções também, de forma geral. Eu ia fazer uma pergunta em relação, por exemplo, à questão do que vocês imaginam, por exemplo, do que seja importante para quem está começando. Vocês acham que, por exemplo, a questão do dentista que hoje está se formando, ou do acadêmico de odontologia que está nesse momento ali vislumbrando uma carreira e tal, o fluxo digital para essa geração, ele tem trazido benefícios por ser rápido, por ser preciso, por ser assertivo, por tudo, mas ou vocês ainda insistiriam, por exemplo, no aprender no analógico para depois migrar para o digital, né? Aquela transição natural de você aprender, por exemplo, no básico, fazer o básico para depois partir para o mais avançado, para o digital. Caso dê problema digital, saber fazer no analógico, que é uma pergunta muito, muito frequente, né? Eu vi, por exemplo, muitas situações, até na área da cirurgia da gente, né? Em que o digital, por ser uma técnica ainda sensível em algumas áreas, a gente teve que recorrer ao analógico para solucionar alguns casos. E a gente só conseguiu o analógico porque sabe fazer da época do analógico. Então eu queria saber se essa geração, que é nativo digital por natureza, se já vai entrar de vez no digital 100% ou se ainda vai precisar passar por essa curva de aprendizagem, começando pelo analógico ainda. Eu vou deixar o Fabrício começar a responder e aí depois, se eu achar que precisa, eu complemento. Tá? Olha, do meu ponto de vista, os conceitos teóricos são os mesmos. Sim. Tanto para o digital quanto para o analógico. Então, tem que ter conceitos de oclusão, conceitos de músculo, de esqueléticos, de vascularização, de tecidos. Isso, independente da minha solução, seja digital ou analógica. O que eu acredito depois que você adquire esses conceitos, o digital, o aprendizado se torna mais fácil. Sim. Se a gente for pensar no planejamento de implante, eu poder virtualmente colocar o dente lá na posição que eu imagino que a teoria me disse, a posição protética ideal. E baseado naquilo, eu ver se tem osso suficiente para instalar o implante naquela região. Isso é muito mais fácil de eu explicar do que eu apenas sair desenhando num papel ou tentando pegar uma tomografia. E uma coisa que, assim, a gente vê na geração do analógico, né? Sim. E uma coisa que o Fábio uma vez falou para mim que eu achei interessante como é que a gente faz no analógico
e agora vamos tentar passar isso para o digital. O que eu acho que a nova geração, ela já vai aprender os processos no digital. Sim. Não vai precisar passar no analógico. Eu faço uma analogia à arquitetura. Então, a arquitetura, antigamente o ensino era só nas pranchetas, né? O pessoal desenhava. Hoje não existe mais prancheta no curso de arquitetura. É tudo feito em desenho de computador. Eu acredito que a odontologia vai partir para isso. A Né? nossa sorte, Marconi, é que nós vivemos o analógico, e aí pegando o exemplo da arquitetura, a experiência de quem viveu muita coisa e resolveu problemas, porque um especialista é para resolver problemas, é que a gente pega casos que são atípicos, que fogem da rotina, e a gente consegue usar essa solução que a gente encontrou pensando em conjunto no analógico, levar essa solução para o digital. Sim. Então, quando a gente leva essa solução para o digital, é para que a gente encontrar solução para problemas que o digital não sabe resolver. Sim. Então, a gente cria uma solução digital, e por isso que eu volto a dizer, bater nessa tecla de ser democrático e inclusivo, porque você consegue, qualquer um que tenha conhecimento, consegue usar os recursos do digital para incorporar esse conhecimento analógico no digital e resolver problemas que os softwares comprados muitas vezes não têm a solução. Perfeito. Eu insisto nessa tecla porque, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, né, e quem segue, acompanha, sabe disso, que são as cirurgias de implante pela técnica guiada pelo fluxo digital, 100% pelo fluxo digital. E eu já tive situações, por exemplo, inesperadas, que não tem fluxo digital, não tem tecnologia que prevê isso, né? Por exemplo, o guia caiu no chão na hora da cirurgia, quebrou o guia, né? E aí, um exemplo, às vezes eu tive que já terminar a cirurgia a mão livre. Por quê? Porque a gente vivenciou o analógico, sabe? Ali tem o treinamento de fazer toda a cirurgia, e ao mesmo tempo também, às vezes, a anilha que já soltou, às vezes os perrengues que às vezes não aparecem nos livros, mas a gente sabe que quem é o especialista ali da trincheira sabe que acontece, né? Às vezes o guia às vezes não adapta, ou então alguma coisa que aconteceu ali, e você precisando fazer aquele procedimento na hora, você vai recorrer à sua habilidade, seu treinamento e sua formação de origem, né? E eu fico às vezes receoso de uma geração que está entrando só para fazer o guiado, só para fazer o totalmente baseado no fluxo, e que numa situação como essa inesperada pode se perder no caminho. O que me preocupa hoje é a questão comercial. Também, sim, assim, as empresas, eu me lembro em 2004, 2005, que surgiu o primeiro sistema de cirurgia guiada chamado Nobel Guide. Não sei se você se lembra do Nobel Guide. Eu estava no congresso em São Paulo e o vendedor disse: agora qualquer um bota implante. Exatamente. Qualquer um bota implante. E aí eu costumo, quando eu dou aula de implantodontia, eu costumo separar planejamento virtual de cirurgia guiada. No meu ponto de vista, todos os casos ele tem que ser feito planejamento virtual. Sim. Agora, apenas a exceção é que a cirurgia vai ser sem corte e sem ponto. Eu posso até fazer um guia, né, Fábio, que a gente estava conversando esses dias, que me oriente a perfuração. Então, é isso. Que me orienta a perfuração, mas que, assim, se a gente for olhar friamente, a maioria dos casos vou precisar de um enxerto de tecido conjuntivo, vou precisar de um enxerto ósseo. Então, como é que eu vou fazer um enxerto de conjuntivo, um enxerto ósseo sem dar corte, sem dar ponto? Então, Marconi, eu vou dar um curso agora de protocolo no fluxo digital, onde eu vou fazer uma cirurgia demonstrativa. Sim. E até a instalação do protocolo. E eu gosto de orientar e de usar um guia multifuncional de orientação. Sim. Como é esse guia multifuncional de orientação? A gente faz um guia impresso, onde a gente vai fazer um guia de perfuração, mas que a gente vai transformar esse guia de perfuração no protocolo imediato logo que acabar a cirurgia, se os implantes tiverem estabilidade suficiente. Mas que eu posso assessorar minha cirurgia com o uso de piezoelétrico, ostensificação, mas eu tenho um guia de perfuração em cirurgias que eu não tenho tanto osso para usar, ou tenho até maxilas atróficas ou mandíbulas mais atróficas, mas que eu consigo trabalhar com esse guia de orientação
com muito mais liberdade do que a cirurgia guiada. E mais, com um custo muito menor. Porque nossa cabeça, tanto a minha como a de Fabrício, não é assim fazer a coisa de qualquer jeito ou fazer a coisa puramente para ser barato. Sim. Mas é fugir dessa prisão das empresas, do fechamento dentro dos softwares pagos, dos softwares fechados, para que a gente possa ensinar uma prótese, uma cirurgia que seja acessível a muito mais pessoas. E eu acho que o fluxo digital tornou mais acessível e mais barato para todo mundo, inclusive o paciente. Com certeza. Aproveitando o tema, né? Sim. E aí, voltando ao que o Fábio falou, hoje ele trabalha com software que o planejamento dele é de graça. É isso aqui que eu fico impressionado, porque assim, eu tenho aquela solução de graça, por que não usar? A odontologia já está tão cara, né, professor? E aí eu falo que, no meu ponto de vista, né, eu faço pouca cirurgia no consultório, trabalho muito mais com prótese. Por que eu faço pouca cirurgia? Porque eu tenho medo da imprevisibilidade, não sei se essa palavra existe assim, mas eu gosto de uma coisa muito previsível. Sim. E o planejamento virtual hoje ele me dá uma previsibilidade muito grande, velho. E eu consigo discutir isso com o meu paciente na frente lá na consulta, mostrando os defeitos que ele tem, o que é que eu preciso fazer, as minhas limitações técnicas, até onde eu consigo fazer para resolver aquilo ali. Torna-se uma ferramenta de comunicação, né? Extremamente importante com o paciente. E uma segurança, né? Nesse mundo que a gente vive aí, né? Então, assim, com o máximo de segurança que a gente tiver poder passar para o paciente durante a consulta, eu acho que isso é muito importante. Aqui na especialização, a gente ensina para os pacientes que eles têm que planejar tudo antes. Dar uma experiência ao paciente de usar um mock-up, ou até no caso de uma dentadura, ou de um protocolo que eu vou fazer, usar uma dentadura como... uma dentadura de transição para que o paciente veja se aprova estética, tudo. E com o fluxo digital a gente consegue usar essa experiência que o paciente teve, essa aprovação que ele teve, para fazer o trabalho final exatamente igual àquilo que ele aprovou. Então ele não tem como dizer, ou seja, eu só dou um passo adiante quando eu tenho aprovação e não faço nada irreversível sem o paciente saber exatamente como ele vai ficar. E as limitações daquele caso. O fluxo digital nos dá isso. Eu me lembro que quando comecei a minha especialização de implante dentário, a gente planejava na radiografia panorâmica. Né? Eu vi muito isso. Então, assim, e aí quando eu queria fazer um planejamento mais refinado, Fábio, a gente sondava o paciente vestibular igual. Com o pulsor de borracha. Com o pulsor de borracha. Pegava um modelinho de gesso, fazia um troquel do local, desenhava aquele mapeamento que a gente fez da gengiva e desgastava simulando o osso que seria ali naquela região. Então, assim, você vê o trabalho que a gente tinha quando a gente queria ter uma certa precisão. E ainda mais passar o paciente, submeter o paciente a uma anestesia, para a gente poder fazer essas medidas de osso e gerar uma previsibilidade. Eu brinco que hoje eu faço o planejamento virtual deitado na minha cama, né? Recebo os arquivos, eu lá deitado, conversando com minha esposa e lá no computador trabalhando. Além de comodidade, precisão, assertividade, né, o fluxo digital tem trazido uma melhor comunicação e esses recursos até jurídicos, né, porque você tem como o senhor dizer que o paciente tem a aprovação, tem o teste, tem aquela questão de você passar por uma experiência antes de chegar ao definitivo, né, e sem contar também que você tem cópia de tudo isso para ficar registrado, né, no seu prontuário, ter tudo isso, de certa forma, replicável, né? Eu acho que o fluxo digital também tem essa característica de reprodutibilidade. E sem ocupar espaços físicos, né? E sem ocupar espaços físicos, né? E às vezes até, de certa forma, ecológico, né? Para a questão de sustentabilidade. Então gasta menos material, desperdiça menos o gesso, por exemplo, né? O gesso é um terror, né? Porque entope tudo que passa, né? Então a gente acaba e uma vantagem muito maior ainda do digital, menos hora de cadeira, menos hora de mocho, que depois da pandemia o paciente não quer ficar vindo no consultório. Quantos pacientes de reabilitação me relataram? Eu passei 4 anos, 3 anos para terminar a reabilitação.
Com o fluxo digital e essa aprovação prévia, a gente consegue trabalhar muito mais rápido com assertividade. Né? Eu me lembro que na minha faculdade eu tinha um colega que o pai dele foi um dos primeiros ortodontistas de Aracaju. E eu, inclusive, fui paciente do pai dele. Era tanto paciente que ele tinha, que era uma clínica de andar, uma casa de andar. Uma sala era só para guardar os... Não, aí tinha uma recepção em cima, a gente descia pela escada esperando, tinha uma recepção embaixo e ainda ficava a gente esperando na rua. Nossa, E aí esse senhor, ele tinha um sítio, que ele mantinha um quarto no sítio só para guardar as documentações ortodônticas. E agora uma pergunta para vocês, assim, que são muito mais experientes na área de fluxo digital e soluções digitais, né? A gente está falando muito aqui de cirurgia, a gente está falando aqui de prótese, de reabilitação, mas a gente sabe que a odontologia vai além disso, né? Então, assim, o fluxo, as soluções digitais, ela está acessível e disponível para todas as áreas da odontologia, as áreas clínicas, né, da odontologia, ou ela está ainda muito limitada a procedimentos que exigem essa precisão e essa assertividade, como a cirurgia, como a implanto, como também a reabilitação? Então, hoje, assim, praticamente em todos os segmentos da odontologia você vai ter um pontinho do fluxo digital. Eu não concordo quando fala em especialização em fluxo digital. Eu acho que assim, o fluxo digital tem que entrar em cada especialidade. Né? Uhum. E aí, assim, na ortodontia muito bom você falar tem. disso. Na ortodontia você tem os alinhadores invisíveis. Sim. A endodontia tem um guia endodôntico. O endoguide, né? Endoguide, que ele dá uma precisão muito grande. Para extração de lâmina, para guiar até cirurgia parendodôntica, tem guia para guiar. E aí eu tenho uma passagem interessante na pediatria. Sim. Que aí minha filha, quando tinha 5 anos, que rangia os dentes nessa fase de troca dos dentes, aquele barulho incomodava a gente lá em casa. E aí minha esposa reclamando, disse, eu vou fazer uma plaquinha de silicone só para ela não fazer o barulho, né? Continuar rangendo, mas não fazer o barulho. E aí eu fui moldar a menina na época e ela vomitou na minha cadeira. É muito comum, né? Em criança esse aí eu mandei para uma clínica de radiologia de um colega meu, que na verdade ele é casado com uma dentista, ele é técnico em radiologia, e ele escaneou minha filha. Quando ela chegou em casa de noite, disse, papai, tio Tiago é melhor dentista do que o senhor. Olha só, olha a impressão, né? Olha o conforto que ela teve. Ela passou por uma situação desconfortável comigo, por mais que eu já trabalhe com material de moldagem há muito tempo, ela vomitou. Sim. Né? Eu brinco que 2 pessoas vomitaram na minha cadeira até hoje, minha filha e minha sogra, né? Só que minha sogra foi querendo, né? Essa parte tem que contar, viu, cara? Mas eu acho que ela não vai assistir o podcast. Mas vai que tem alguma associação de defesa das sogras. É mesmo, pode ter tudo, né? E no que tange, professor Fabrício, o senhor milita muito essa área, junto com o professor Fábio, da questão da inclusão, né, da democracia, do acesso às soluções digitais, né, utilizando softwares gratuitos, né, que é uma demanda muito crescente, porque cada vez mais estamos entrando com mais pessoas no fluxo digital, mais profissionais, né, e é uma luta constante contra, muitas vezes, algumas empresas e tudo mais, essa questão comercial. Então, como é que está, por exemplo, como é que está essa questão dos softwares gratuitos? A gente consegue resolver tudo? A gente tem, de fato, ter algum tipo de investimento inicial com equipamento? Ou até mesmo assim os softwares gratuitos têm trazido a precisão necessária que a gente de fato necessita no nosso tratamento? Então, uma coisa que me frustra muito é quando eu vejo um colega que investiu em equipamentos caros e não usa, porque ele não se identificou com aquilo ali. E eu fui vítima disso também. Eu, quando em 2013 montei meu laboratório de prótese, o vendedor que me vendeu o sistema de cano disse: seus problemas acabaram. E na verdade eu ganhei um problema. Ganhei dois problemas, né? Um era aprender a mexer no equipamento e outro era pagar os boletos, né? Exatamente. E aí eu, nesse momento, parei para refletir e disse: eu tenho que trazer soluções
que sejam acessíveis para todo mundo. E Fábio fala que eu sou uma pessoa muito econômica, né? Isso é fato. É fato. Mas isso é bom, É. isso é bom. E aí o primeiro contato que eu tive com... Eu não sei por que ele fala isso, né? O primeiro contato que eu tive com o programa Softwares Gratuitos foi em 2017, quando eu comprei minha primeira impressora 3D. Eu vi no Facebook alguém utilizando esse modelo de impressora, extremamente barata, coisa de $500 na época. Minha esposa estava viajando no exterior e trouxe essa impressora na mala. E aí, quando eu comecei a mexer na impressora, tentando imprimir, eu consegui imprimir alguns objetos. Só que para eu preparar o modelo para ser impresso, quando o modelo ele sai do scanner, ele é uma malha, eu tenho que preparar ele para ser impresso. Eu tive que correr atrás de algum programa que gerasse isso na época. E na época, o programa que eu achei foi um Model Builder de Tallwings, que eles me cobraram R$12 mil por mês pelo programa, e ainda mais 1.500 de anuidade. E assim, não é um problema que eu seja econômico, mas é um problema que, se eu fosse falar isso pra minha esposa, né? Isso, com certeza. Aí ela disse: você me fez gastar $500 e agora você vai gastar mais R$12 mil. E aí eu procurei soluções, que eu, na época, utilizava um programa chamado Mesh Mix, que é um programa muito potente, você consegue fazer muita coisa com ele, extremamente preciso, em termos de precisão. E é um software gratuito do Autodesk de arquitetura. Sim. E aí, com o Mesh Mix, eu consegui fazer muitos projetos, dei muita aula de Mesh Mix. E conseguia preparar os modelinhos para imprimir, né? Para não precisar chegar em casa dos R$12 mil do programa. E aí a minha vida começou a trabalhar muito com software. E hoje existe um outro software chamado MeditLink, que esse sim é feito para odontologia e que ele é de graça. E é extremamente simples e acessível. Então, o meu ponto de vista hoje é: se o dentista quer entrar para o fluxo digital e quer fazer alguns projetinhos, é utilizar o MeditLink. Sim. O MeditLink ele é uma forma bem acessível, de graça, fácil de usar, e você vai conseguir manipular aquilo ali e ter alguns resultados. E impressora 3D hoje, você pode comprar a impressora mais barata que tiver no mercado, então de resina, você vai conseguir bons resultados com ela para impressão. Que coisa boa. Esse MeditLink, ele não necessariamente está vinculado ao scanner Medit. Não, qualquer pessoa pode ir lá, pode baixar e pode utilizar. Coisa boa. Isso é muito, é uma dica extremamente importante. E para fazer os planejamentos de implante, a gente utiliza o Blue Sky Plan. Sim, que é outro eu também programa utilizo muito o que ele é de graça para você fazer o planejamento, e caso você queira fazer um guia cirúrgico, você teria que pagar uma exportação. Eu tenho uma história engraçada sobre o Blue Sky, eu vou contar para vocês e confidencializar para vocês. O primeiro curso que eu fiz de Blue Sky, ele ainda se chamava Blue Sky Bio. Sim. Blue Sky Bio, né? E aí, gente, é muito engraçada essa história, porque eu fiz lá em Caruaru, ainda lá na nossa escola lá em Caruaru, esse curso, e a gente chamou um professor do Rio Grande do Sul, grande amigo nosso, o professor Rodrigo Beltrão. Ele foi lá em Caruaru, veio do Rio Grande do Sul, onde eu fiz minha formação, e foi ministrar esse curso lá, né? Falando justamente, já eram soluções relacionadas a softwares gratuitos. E a turma, muita gente de Caruaru, e nunca tinha ouvido falar em fluxo digital. Muitos deles nunca tinham ouvido falar em fluxo digital, né? Nem muito menos em softwares. E tinha um professor amigo nosso que passou o curso todinho, né? Blue Sky Bio. E no final ele esqueceu o danado de como pronunciar o negócio, né? E aí chegou pro cara e disse: aquele programa. Qual? Céu Azul de Severino. Céu Azul de Severino. É o quê? Céu Azul de Severino. O que danado é Céu Azul de Severino? Aí depois foi a piada. Blue Sky Bio, né? Bio. E a gente caiu na gargalhada, porque ele falou de uma forma extremamente assim, bem humorística. Céu Azul de Severino. Só o nordestino. Só o nordestino. O cara saiu daqui, o gaúcho voltou pra lá, mas ele voltou com esse negócio. Eu vou contar todo mundo lá, porque só o nordestino
Celestino realmente iria falar, ter essa criatividade e fazer essa associação com o Blue Sky Bill, não é fazendo propaganda, mas só para fazer a resenha. Vamos fazer um curso agora de Céu Azul de Severino. Céu Azul de Severino. Que agora mudou, eu acho que por isso mudaram para Blue Sky Plan, né? Na verdade, a empresa é o Blue Sky Bill e o software é Blue Sky Plan. Pois é, gente. E deixa eu completar a pergunta, já pegando o gancho aqui na pergunta, tá certo? E na verdade é um bate-papo, né, sobre isso, né? No que tange ao impacto disso na vida, tanto dos pacientes, né, de tudo isso na vida dos pacientes, mas sobretudo também dos nossos tratamentos, né, da nossa precificação de tratamento, da nossa venda de soluções digitais, né, ou soluções e como o mercado está se moldando a isso, né? Porque hoje eu percebo que os laboratórios, Fábio, eles têm o laboratório, tem se criado laboratórios de impressão, né? E tem se criado laboratórios de planejamento só. Às vezes são cadistas, são planejadores digitais, né? Às vezes pessoas que não são formadas em odontologia, mas têm conhecimento de design, de design de softwares e odontológicos. Então, na verdade, tem surgido um novo mercado, tem se configurado diante do digital, que é inevitável. Então, essa questão de cadista, de desenhar, uma coisa que é preocupante no digital é a personalidade do trabalho. Sim, hoje total. A gente tem basicamente algumas bibliotecas que são muito utilizadas. Então, todo cadista que seja técnico ou que não seja técnico, ele não tem o conhecimento do que é a reabilitação daquele paciente. Então, ele vai conduzir o trabalho utilizando receita de bolo e modelos padrão para poder executar o planejamento dos casos. Isso falando da parte protética, né? Sim. Mas isso também tem acontecido muito com os dentistas. Então, aquele sorriso padrão que você olha e diz assim, eu sei quem fez, né? A assinatura, bonito, né? A famosa mas assinatura. Se mostrar o rosto, aquele sorriso não bate com a forma do rosto do paciente. Ou seja, o conhecimento para personalizar os casos e tornar esses casos, devolver a função, porque a função do reabilitador é tratar e devolver a função, né? Não é curar nada, só quem cura é Deus, né? Então, nós tratamos e devolvemos a função. Para devolver a função, a gente precisa personalizar os casos. Se os casos ficam padrão, todo sorriso igual, a gente deixa de lado o planejamento oclusal e deixa de lado o resultado funcional do trabalho. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o trabalho parece bonito, mas o digital ele tem essa facilidade do trabalho ficar esteticamente razoável. Sim. Ou seja, se erra menos na estética dos casos do que no analógico, tá? Mas isso pode mascarar um problema. Porque a pergunta que eu faço, um caso mal planejado funcionalmente, ele passa quanto tempo para dar problema? Com certeza. Né? E quando dá problema, que tipo de problema esse caso dá? Então, se passa 5 anos para dar problema, que consequências isso causou? Né? Então, essa questão do fluxo digital, ela é uma questão assim mais aberta, mais fácil, eu acho, para o ensino e para quem está começando. Se eu começasse hoje no fluxo digital, eu iria fazer curso com o professor Fabrício para aprender a fazer as coisas sem pagar tanto, né? Ou seja, investir mesmo no que vale, que é o conhecimento. Se ele começasse hoje, a gente tinha tido mais noites dormidas, né? Porque eu me acordei já muito de madrugada para botar a dentadura para cozinhar, né? Tinha ficado mais tempo, dava para ficar mais tempo, ver os filhos crescerem, estudar mais. Sobra mais tempo. E voltando ao conceito, ao que o Fábio está falando, a teoria é a mesma.
para o digital Sim. e para o analógico. Os conhecimentos teóricos são os mesmos. Qual a diferença do digital que eu acho fenomenal? Eu poder planejar melhor. Sim. Eu enxergo coisas hoje que eu não enxergava. Um exemplo aqui que o professor Fábio, para fazer uma reabilitação oral, ele pediu uma tomografia, velho. Quem imaginou na vida você pedir uma tomografia para fazer uma reabilitação oral? Para avaliar a posição de côndilo do paciente. Sim. E hoje a gente consegue sobrepor a tomografia ao escaneamento facial, ao escaneamento de dente, e a gente tem um paciente 3D na nossa cadeira com muitas informações. Então, assim, eu acho que a ferramenta de planejamento é o mais essencial. E a outra ferramenta que a gente tem é de execução. Qual é a diferença da execução do analógico para o digital? Só rapidez e previsibilidade. Coisa que se eu for fazer manual também, eu consigo fazer um resultado muito semelhante, só que eu não vou ter a mesma rapidez. E tem mais uma vantagem, viu, Fabrício? É que a máquina não tem direito trabalhista, não adoece. Aí é pro negócio. E mais, né? Não tá mal-humorada. Nós temos uma carência de mão de obra gigante. Esse mercado aí digital, não é só aqui não. Sim. Muita carência na Europa, vários técnicos brasileiros foram para os Estados Unidos por causa do nível dos técnicos e tá faltando mão de obra especializada no mundo todo. E a repetibilidade, né? Um exemplo assim, se você me mandar eu encerar um dente analógico agora e me pedir para eu encerar o mesmo dente amanhã, eu vou encerar diferente de hoje. Sim. Né, Fábio? Isso. E a máquina não, se eu botar hoje... Aí eu fiz um provisório, que eu estava até conversando hoje com o pessoal. Eu fiz um provisório, o provisório ficou ótimo, perfeito, adaptado, ponto de contato, término, tudo. Ali. Eu boto para fazer em outro material e já está definitivo. O projeto está guardado. As duas formas vão ser idênticas, a única diferença são os materiais que foram utilizados. Né? Marconi, imagina só, uma senhora que procura e diz assim, eu preciso reabilitar minha boca, mas meu sorriso era igualzinho da minha filha. Uhum. Aí você traz a filha, escaneia a filha, cria uma biblioteca com o fenótipo do dente da filha e faz a reabilitação da mãe, podendo dar a experiência dela ver o ensaio antes e você colocar implante, colocar prótese, coroas, facetas, o que quer que seja, e que ela chegue a uma reabilitação com um sorriso, com o mesmo fenótipo da filha, o mesmo. E ela participar de todo esse processo. E que indiretamente é o mesmo fenótipo dela, né? Indiretamente é o mesmo fenótipo dela. É uma experiência então, transformadora, né? É uma experiência tem uma outra passagem que Fábio me contou também, que eu achei muito interessante na época, que ele atendeu um jovem de 17 anos que caiu de uma lancha, não foi, Fábio? Isso. E que fraturou os dentes. Perdeu, os dentes avulsionaram, fratura dental-alveolar e assim, foi pro mar, né? E aí Fábio relatou, se eu tivesse um escaneamento prévio dele, eu poderia pegar a anatomia que ele tinha e fazer novos dentes igual que ele tem. Até os provisórios já, E aí teve até uma ideia de salve o seu sorriso, né? Salve o seu sorriso, porque, por exemplo, se você tiver o escaneamento hoje, imagina só, Marconi, a gente tem o nosso escaneamento hoje, eu já não sou tão jovem, mas imagina uma pessoa jovem que tem o seu escaneamento hoje. Daqui a 20 anos, que Deus o livre, acontece qualquer coisa. Sim, você já está com aquele modelo. Eu tenho aquele modelo lá, exatamente, que eu posso usar aquele arquivo, sobrepor no meu arco lá e devolver dentes iguais. E o legal é que eu guardo isso em um ambiente, numa nuvem, em algum lugar. Isso, aí. Sim. E não vai ocupar espaço. E caso eu precise materializar, eu jogo na impressora 3D e materializo aquilo ali, né? Isso é fantástico, esse conceito de você ter essa questão de difundir o fluxo digital, né? Como um dia já aconteceu, por exemplo, com as radiografias, né? Com as radiografias era protocolo, por exemplo, pedir radiografia panorâmica para todo paciente. Sim. E ainda hoje é muito utilizado assim. Vai chegar o dia que o escaneamento, e talvez o escaneamento já está chegando, a tomografia também, e talvez outros recursos mais digitais, vai ser uma premissa para começar ou para qualquer paciente na odontologia, né? Vai ter que ter justamente aquele arquivo lá salvo que vai servir como uma biblioteca. Eu não sei se a informação que eu vou falar agora procede, né?
Mas diz que a seleção de basquete dos Estados Unidos, antes de ir para as Olimpíadas, todos os jogadores foram escaneados os dentes dele. Para guardar, porque caso acontecesse algum acidente durante o jogo, ele ter o dente dele para ser reconstruído. É bem provável, né? E já entra uma outra área, talvez, aí da odontologia, né? Pelo fluxo digital, que é a odontologia do esporte, né? Então, quem for esportista, vamos escanear os dentes para guardar. Exatamente. E eu pra gente finalizar, né, porque por conta do tempo, a conversa boa passa rápido, né, pessoal? A conversa boa passa muito rápido, e com essas férias aqui eu só tô aprendendo aqui, na verdade, só tô aqui sugando, tô esponjinha aqui, sugando de um lado, sugando do outro e aprendendo com vocês, e pretendo também seguir mais ainda com essa questão de fluxo, porque é uma coisa que eu já milito, acredito, uso, né, em implantodontia, como eu falei, nas cirurgias guiadas, mas também na cirurgia ortognática. Hoje eu tenho enveredado muito também para a questão do escaneamento facial, que é uma coisa que eu estou curtindo bastante, escaneamento facial, planejamento 3D para cirurgia ortognática, por exemplo. A questão voltada para os guias de osteotomia, que são muito precisos na nossa área, né? Mas eu sei que é um mar aberto, né? O oceano azul aí da odontologia tá aí no fluxo digital e nas soluções digitais, que muitas vezes, como vocês poderão ver, não tem uma necessidade de grandes investimentos e até o uso de softwares gratuitos. Mas a pergunta para a gente finalizar e concluir esse bate-papo: professores, fluxo digital, soluções digitais, é um caminho sem volta? É um caminho sem volta, como a nossa vida hoje virou digital, né? Ninguém tem mais disquete, ninguém tem disco de vinil, tudo é Spotify, esses aplicativos de música aí. Eu acho que a gente tem que usufruir dessas ferramentas. Toda vez que dou aula, eu sempre prego nisso, dizendo que eu me tornei um dentista melhor quando eu comecei a usar as ferramentas digitais, porque eu enxergo coisas que eu não enxergava desde então. E com deixar essas soluções mais acessíveis para o dentista, então a gente tem que aproveitar. Sim, tem que aproveitar, porque a gente tem que ter muito cuidado com as empresas. Eu trabalho com empresas, né? São empresas sérias, mas a gente tem que ter cuidado, porque o vendedor ele quer vender e quer bater meta. Sim. E depois a gente vai ficar na mão. Então o conselho que eu dou é: estude bem, ou tem conhecimento grande por aí pela internet. YouTube ensina demais. Terceirize exames, mande para uma radiologia para fazer escaneamento, para fazer tomografia. Manipula essas imagens. Quando você tiver um conhecimento razoável, aí você pensa em investir em equipamento. Sim. Aí pensa em comprar um scanner, comprar uma impressora. E aí segue no fluxo digital, né? O fluxo digital, Marconi, pegando a sua pergunta, é um caminho sem volta. Mas a geração de executores, ela está se acabando. Cada dia nós vamos executar menos o tratamento, porque planejamos mais e contamos com as soluções digitais. O que era prótese antigamente? Se preparava, desgastava-se dentes para colocar coroas. Hoje, eu digo para os meus alunos, você tem que ter uma cabeça minimamente invasiva e adesiva. Sim. Com o fluxo digital, o planejamento evoluiu muito e a execução também. Então a geração de executores, ela está cada vez diminuindo. E quem relegar isso, o trem vai passar por cima. Então, a geração de especialistas são as pessoas que encontram soluções. Então os especialistas vão ser os resolvedores de problema. E aí vão contar com o artifício do fluxo digital, com o recurso do fluxo digital, mas é caminho sem volta. É como você dizer hoje, eu não vou usar celular. Não existe isso. Agora, tem uma outra questão que eu considero importante. Em 2019 eu dei uma aula num simpósio no Congresso Internacional do Rio sobre fluxo digital. E eram vários palestrantes e no final tinha uma mesa redonda. E alguém disse: a tecnologia vai dominar o homem. A inteligência artificial vai dominar o homem. E aí lá eu disse: olha, nunca vai dominar o homem, porque sobre o homem repousa uma centelha divina. Então o homem tem o poder da criatividade.
E por mais que a inteligência artificial pareça ser criativa, Isso é verdade. tem alguém por trás, né? Com algoritmo, estatística, claro, a inteligência artificial pode acertar mais algumas coisas do que o homem desavisado. Mas se a gente tratar o paciente, cada caso como um caso único, alguém vai ter que botar a mão para encontrar a solução. Sim. Porque a tecnologia é morta em si, ela faz aquilo que ela foi treinada para fazer. Mas e as coisas que ela não foi treinada para fazer? Então, com certeza, cada dia a tecnologia precisa ser vista como uma ajuda. Mas o que vale é o conhecimento. E principalmente a vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso aqui é o grande legado que a nossa geração tem que deixar do futuro. Quando você diz que vai fazer algo, esqueça tudo que você recebeu ou não recebeu para fazer. Você precisa, depois que você disser que vai fazer, você tem que fazer bem feito. Fazer bem feito porque você precisa fazer aquilo pela sua vocação, que no caso nosso é a odontologia. Só acrescentando um pouco, a gente tem que se lembrar que a gente faz odontologia não é pra gente, é para os nossos pacientes, né? E o nosso paciente é o patrocinador de tudo. Então a gente tem que tratar muito bem nossos pacientes. Tem que ter zelo, tem que ter carinho, tem que ter cuidado, tem que dedicar tempo para planejar e dar tudo bom e melhor que a gente aprendeu durante a nossa vida toda. Então tudo isso que a gente tá falando não é pra gente ficar rico. Sim. É pra gente entregar o melhor pro nosso paciente. E pra odontologia, ser uma odontologia melhor. Para que o paciente não precise vomitar na cadeira com material. Né? Nem então, desmaiar com certeza. Gerar benefício para os outros. Esse é o grande exemplo que nós tivemos e nós temos que passar adiante. E a odontologia é uma profissão que depende fisicamente da gente. Então, assim, se a gente se envolver muito fisicamente, né, Fábio? Passando noites, fazendo dentadura, no caso do Fábio, que ele trabalhava em laboratório, a gente não vai estar bem fisicamente para dar o nosso melhor no nosso paciente. Véio. E o fluxo digital permite isso, né? Permite que a gente possa ter uma boa noite de sono, que a gente possa descansar. E quando a gente estiver dormindo, a fresadora vai estar trabalhando. Com certeza. No frigir dos ovos, a gente sabe que, mais uma vez, né, por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha, de fato, soluções digitais, é aquele velho mantra, né? Quando a gente é uma alma humana e vai atender outro paciente, a gente toca outra alma humana, né? Então, isso faz com que volte todo o propósito de tudo que a gente faz, né? Que é o propósito de acolher, de transformar, de formar o paciente, tornar o paciente uma solução para o problema que ele tem, né? Tirar muitas vezes a dor que ele tem, a dor física, a dor emocional. E isso não vai ter ainda, por talvez muito tempo, uma tecnologia que supere justamente esse toque humano, né, esse acolhimento pessoal, essa relação interpessoal que de fato a gente tem enquanto profissional, né? Então acredito muito nisso, professor Fábio, que o senhor falou, de que por trás de qualquer tecnologia tem ali um propósito maior, um propósito humano e principalmente também de fazer a diferença na vida das pessoas. Sim, afinal de contas o propósito da odontologia está lá, né? A gente se forma e parece que esquece, promover saúde. Exatamente. É isso, saúde física e saúde emocional. Né? Sim. É isso aí. Então, pessoal, pelo tempo nós vamos ter que encerrar aqui nosso podcast, nosso Prosa e Cirurgia. Foi uma grande conversa com dois mestres aqui da odontologia, né? Agradeço desde já ao professor Fábio ter acolhido aqui na sua escola, né? Permitido a gente gravar esse episódio aqui. O professor Fabrício Madruga, né? Que lá de Aracaju, em Sergipe, está aqui compartilhando conhecimento, dando esse exemplo de profissional, de profissionalismo também. E para você que nos segue, acompanhe os próximos episódios, porque de fato a gente vai estar sempre tentando trazer algo motivacional e principalmente importante na formação e na complementação do conhecimento de vocês. Então, pessoal que nos acompanhe, vamos que vamos, galera.